Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 241. Ilha de Gozo, hein? Depois de ler a mensagem de Yukina e Meraji em seu telefone, os olhos de Arata brilharam com um traço de pensamento. Ele se lembrava vagamente do lugar, mas não tinha certeza de onde o 12º representante estava localizado. Coisas assim? É melhor deixar para a organização do Rei Leão. Ele se virou para a tela virtual à sua frente, que ainda exibia o Eco Mundo, e digitou uma resposta para Yukina. Faça com que a organização do Rei Leão identifique a localização exata do 12º e me avise quando fizer. Mundo principal, Organização Rei Leão. Após receber a resposta de Arata, Yukina rapidamente passou suas instruções para Shirona Kuraki e os outros. Indou Yukari deu de ombros casualmente. Bem, parece que temos outra tarefa para fazer. Ela olhou de soslaio para a expressão divertida de Shirona e suspirou. Não me diga, sou eu de novo? Shirona deu um leve sorriso. Bem, você é a mais capaz aqui. Indou gemeu, esfregando a testa. O quê? A agência Rei Leão está sem gente ou algo assim? Shirona deu um longo e desamparado suspiro. Isso envolve o quarto progenitor. E ela? Indou apontou para Koyomi Shizuka, que estava sentada ali perto, em silêncio. Ela é muito mais forte do que eu numa luta. Shirona respondeu. Claro, mas... você é melhor em todos os aspectos. Então ela se virou para Koyomi, fazendo sinal para que ela falasse por si mesma. Koyomi calmamente empurrou os óculos para cima. Ainda tenho que terminar a escola. Seriamente? Essa é sua desculpa? Indou olhou para ela, incrédulo, e então se virou para Shirona. Shirona ergueu as mãos. Você sabe exatamente no que eu sou boa. Quer mesmo arriscar me mandar? Tudo bem. Indou suspirou novamente, estreitando os olhos em pensamento. Eu cuido disso, mas... seu tom mudou um pouco enquanto um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Se alguma tarefa do tipo servir ao Rei Demônio surgir mais tarde, vocês dois estarão nela. Isso provocou uma reação. Shirona congelou instantaneamente, seu sorriso desaparecendo em um instante. Indou sorriu, claramente se divertindo enquanto estufava o peito um pouco de orgulho. A expressão de Shirona ficou um pouco sombria. As palavras de Arata ecoaram em sua mente. Você seria um excelente membro da família. Sim, Arata nem estava tentando esconder suas intenções. Claro, todos estavam trabalhando para ele agora, mas todos estavam ignorando deliberadamente o óbvio. Eles estavam no radar dele. Honestamente, provavelmente era só uma questão de tempo. Ainda assim, fazer parte da família de Arata não era necessariamente algo ruim. Graças à introdução de Yukina, eles viram o que seu sistema de bênçãos podia fazer, e o tipo de recursos que seu mundo oferecia. Foi impressionante para dizer o mínimo. Então, no final, talvez fosse melhor simplesmente seguir o fluxo. Shirona acalmou os pensamentos e assentiu. Não se preocupe. Não sou realmente necessária para esta missão, então. Se alguém vai se juntar à família de Arata, eu irei primeiro. Ko? Indou ergueu uma sobrancelha, surpreso. Vamos nos voluntariar agora? Até Koyomi se virou para ela, seus olhos normalmente calmos mostrando um lampejo de surpresa. Shirona apenas sorriu, serena como sempre. Quer dizer, não é como se fossemos capazes de evitar isso para sempre, certo? Indou piscou e riu, derrotado. É, tem razão. Shirona continuou. Quem sabe? Talvez se eu entrar primeiro, eu consiga uma vantagem sobre todos vocês. Koyomi. Indou revirou os olhos para ela. Mas ainda assim, o sistema de bênçãos. Desbloqueando os limites do próprio corpo, potencial infinito de crescimento. Indou ficou momentaneamente atordoada com o pensamento. Mesmo sendo uma elfa longeva que já havia vivido por séculos, ouvir sobre algo assim ainda a abalava. E a parte mais louca, não era apenas para os poucos escolhidos. Qualquer um que se juntasse à família de Arata receberia a mesma bênção. Foi praticamente um tiro certeiro para a divindade. E o preço? Só por me tornar um seguidor do Arata. Indou olhou para seu discípulo e não pôde deixar de se sentir um pouco surpreso. Ela nunca imaginou que Yukina teria tanta sorte. O que começou como um problema se transformou em uma oportunidade incrível. Dê a ela mais algum tempo e com o sistema de bênçãos, Yukina pode alcançá-los em breve. Principalmente com aquela arma dela, o Lobo da Neve, que ainda tinha um enorme potencial inexplorado. Não havia dúvidas de que Yukina se tornaria uma potência. Talvez até mais forte que Indou ou os Três Santos. Mas é claro que se eles também conseguissem colocar as mãos no sistema de bênçãos, então todas as apostas seriam canceladas. De volta à organização Rei Leão, o grupo encerrou o bate-papo e rapidamente começou a planejar sua operação na Ilha de Gozo. Logo depois, Indou partiu para a ilha, acompanhando Yukina e Meraji. Sim, por enquanto, ela serviria como marcador de teletransporte portátil de Arata. Ao mesmo tempo, na academia Shushin, Minamiya Natsuki recebeu uma encomenda. Ela ergueu uma sobrancelha ao ver os números na tela. Tanto dinheiro assim? Bastava uma olhada para todos aqueles zeros para ela assobiar. Isso sim é ser um grande gastador. Pesquisa arqueológica na Ilha de Gozo, hein? No papel parecia um trabalho bem comum. Mas com esse tipo de recompensa, não tinha como ser simples. Ainda assim, o momento foi perfeito. Ela estava apenas olhando alguns chás pretos de alta qualidade que queria estocar. Esta encomenda não poderia ter chegado em melhor hora. Em outro lugar, a notícia chegou à facção do Imperador da Peste Negra. O 12º, Golan Azaroth franziu a testa. Algo sobre isso parecia fácil demais. Como se alguém tivesse acabado de entregá-lo em uma bandeja de prata. Mesmo assim, a informação veio do próprio Senhor da Guerra. Provavelmente era legítima. Com um sorriso malicioso se espalhando lentamente pelo rosto, Golan rosnou. Passe a palavra, estamos indo para a Ilha de Gozo. Vou recuperar o que é meu. Ilha de Gozo, um acampamento de pesquisa. Parado no vento gelado, Gajou Akatsuki olhava fixamente em uma direção.
seu olhar parecendo atravessar as grossas camadas de gelo como se ele pudesse ver as profundezas abaixo. Ao lado dele estava uma mulher branca e loira, em elegante traje ocidental, sua testa franzida. O quarto primogênito está realmente aí. Gajou se virou e sorriu para ela. A essa altura, você não acha mais inteligente confiar nos meus instintos? Liana Caruana cruzou os braços e ficou em silêncio antes de finalmente falar. Espero não ter desperdiçado meu investimento. Gajou estreitou os olhos ligeiramente. Ela achou que ele queria estar ali brincando de arqueólogo? Qualquer coisa envolvendo o quarto primogênito era sinal de problema. Mas ei, essa era a vida adulta. Sua chamada equipe arqueológica precisava de muitos otários para financiá-la. Não há escolha, realmente. Liana olhou para a parede de gelo à frente deles. Tentamos de tudo. Como exatamente você planeja atravessar essa coisa? Apesar de suas dúvidas sobre a afirmação de Gajou, a bizarra parede de gelo na frente deles lhe deu esperança. Nem mesmo seu familiar conseguiu arranhá-lo. Só isso já era motivo suficiente para desconfiar. Respirando fundo, Liana cerrou os punhos. O quarto primogênito, ela tinha que encontrá-lo. Pelo futuro de sua família. Relaxa, Gajou deu de ombros. Aquele que consegue quebrá-lo, já está lá em cima. Lá em cima, Liana piscou, confusa. Em um avião com destino à Ilha de Gozo, Kojou Akatsuki sentou-se ao lado de sua irmã Nagisa, ambos parecendo um pouco cansados. Aquele idiota nos arrastou até aqui. O que diabos ele está aprontando? Kojou fez uma careta, claramente irritado com a missão repentina. Nagisa, alegre como sempre, dispensou-o com um gesto. Está tudo bem, está tudo bem. Quem sabe, talvez. Ele só quer nos levar para uma viagem ao Ártico? Ela sorriu radiante, com aquele sorriso radiante de sempre, sem nenhuma preocupação no mundo. Vendo isso, Kojou riu um pouco, apesar de tudo. Esperemos que seja só isso. Mas no fundo, ele nunca confiou realmente em seu velho instável. E férias no Ártico? Seriamente? Que tipo de cérebro galáctico inventou essa desculpa? Sim. Quanto mais pensava nisso, mais inquieto se sentia. Uma crescente sensação de medo estava começando a se instalar em seu peito. Capítulo 242. O pressentimento de Kojou Akatsuki estava certo. No momento em que chegou à Ilha de Gozo e viu seu pai, junto com a equipe bem equipada atrás dele, sua pálpebra se contraiu involuntariamente. Kojou olhou feio para seu pai, Gajou Akatsuki, e retrucou. Essa é sua ideia de uma viagem divertida? Gajou coçou a nuca, rindo sem graça. Vamos lá. A gente ainda pode se divertir depois que terminarmos a coisa de verdade. Você deve estar brincando comigo, murmurou Kojou. Você tem muita coragem, velho. Então ele se virou para a irmãzinha. Nagisa, vamos voltar para o Japão. Pet. Antes que ele pudesse dar um passo, a mão grande de Gajou apertou seu ombro. Agora não é hora de você agir como um pirralho, Kojou. Kojou tentou se livrar dele, mas o aperto não se moveu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente de surpresa. Esse cara era mesmo o pai dele? Desde quando ele é tão forte? Pela primeira vez, Kojou percebeu que talvez não soubesse muito sobre seu próprio pai. Mesmo assim, isso não mudava o fato de que ele estava irritado. Arrastar ele e Nagisa, crianças de verdade, para essa confusão só por causa de um trabalho? Que tipo de pai faz isso? Gajou viu a raiva justificada de Kojou e suspirou, esfregando as têmporas. Ei, Kojou-kun, está tudo bem. Nagisa interveio rapidamente para acalmar os ânimos. Viu? Nagisa é a única que ainda ama seu pobre e velho pai, disse Gajou com uma expressão chorosa e emocionada. Enquanto isso, Liana Caruana estava por perto, franzindo a testa. Essas são as pessoas que você disse que poderiam nos ajudar? Ela perguntou, não convencida. Duas crianças? A desconfiança de Liana estava estampada em seu rosto. Gajou apenas sorriu. Relaxa. Enquanto Nagisa estiver aqui, não temos com o que nos preocupar. Liana levantou uma sobrancelha, observando Nagisa mais de perto. Espere, ela é a chave? É? Eu? Nagisa apontou para si mesma, nervosa. Kojou interveio, franzindo a testa. O que exatamente você quer com Nagisa? Gajou deu um tapinha no ombro do filho. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Sim, claro. Kojou não acreditou em nada. Seus olhos estavam cheios de suspeita. Poucos minutos depois, o grupo chegou a uma grande camada de gelo. No momento em que Kojou se aproximou, seu peito se apertou como se alguém tivesse apertado a mão em sua garganta. Ele cambaleou com o coração disparado e engoliu em seco. Você, tem certeza de que este lugar é seguro? O que quer que estivesse enterrado sob esse gelo era definitivamente algo horrível. E esse cara realmente trouxe Nagisa para um lugar como esse? Maldito seja. Gajou viu a expressão no rosto de Kojou e deu de ombros. Se você está com medo, pode ir embora. Tic. Kojou franziu a testa. Se eu for, Nagisa vem comigo. Ele se virou para ela, prestes a falar, mas parou de repente. Os olhos de Nagisa ficaram vazios, sua expressão vazia. E então, uma energia estranha começou a irradiar de seu corpo. Sil. De repente, uma rajada de vento surgiu sob seus pés, e sua pequena forma flutuou no ar como se não tivesse peso. Nagisa. Kojou gritou com o coração disparado. Ele correu para puxá-la para baixo. Bater. Sua mão foi interceptada. O aperto de Gajou conteve. Se você não quer que ela se machuque, não toque nela, ele avisou com um olhar sério. Kojou congelou. A culpa é toda sua. Foi você quem a arrastou até aqui para começo de conversa. Gajou não respondeu. Continuou observando Nagisa atentamente, com seus olhos normalmente brincalhões se tornando penetrantes. Então é verdade. Ele murmurou para si mesmo. Exatamente como ele suspeitava. Com a sensibilidade espiritual de Nagisa, ela conseguia ressoar com qualquer consciência remanescente que estivesse selada ali. Ao lado, Liana observava Nagisa flutuar com uma expressão atordoada. Finalmente, ela encontrou a voz. Psicometria.
Somente uma sacerdotisa com alta aptidão espiritual poderia realmente realizar algo assim. Mas se esta realmente era a tumba do quarto primogênito, então a era de onde ela veio era tão antiga que suas origens foram praticamente perdidas na história. Qualquer vontade persistente seria fraca na melhor das hipóteses. A maioria das sacerdotisas não conseguiria fazer nada com algo tão fraco, mas de alguma forma essa garota conseguiu. Ela é realmente sua filha? Lyanna perguntou, olhando para Gajol e depois para Nagisa novamente. Gajol se encheu de orgulho. Nada mal, né? Preciso dizer que meus genes são de primeira. O sorriso de Lyanna era frio e sarcástico. Talvez faça um teste de paternidade só para ter certeza. Só inveja, pensou Gajol sorrindo. Ele não insistiu na piada e voltou a atenção para Nagisa. Lyanna fez o mesmo, observando silenciosamente o que aconteceria em seguida. Kojou, por sua vez, estava perdendo o controle. Ele não sabia o que fazer, não conseguia evitar e estava com medo de machucá-la se tentasse. Alguns segundos se passaram. O vento ao redor de Nagisa parou, mas seus olhos permaneceram vazios. Ela flutuou lentamente em direção à parede congelada, levantou a mão. Uau! Um clarão de luz ofuscante rompeu. No instante seguinte, o gelo espesso desapareceu. Em seu lugar havia um vazio enorme, escuro como um buraco negro. O que é isso? Lyanna olhou para o abismo, claramente abalada. Gajol coçou o queixo, impressionado. Então esconderam a tumba do quarto primogênito em uma dimensão de bolso? Isso sim é ousado. Uma dimensão de bolso. Lyanna piscou surpresa. Mas não era isso que a preocupava. É perigoso? Não se preocupe, disse Gajol, confiante. As pessoas que construíram esta tumba também não planejavam morrer aqui. Essa garantia ajudou, e Lyanna sentiu. Respirando fundo, ela se recompôs. Tudo bem. Então vamos entrar. Espere um segundo. Kojou gritou de repente com o rosto pálido. O quarto progenitor? Aquele vampiro lendário? Você está falando sério? Por que diabos as coisas chegaram a esse ponto do nada? Gajol apenas deu de ombros. Só há um jeito de descobrir. Entrar e ver com os próprios olhos. Você está mesmo planejando nos levar lá? Kojou parecia que ia explodir. Ele sabia que seu pai era imprudente, mas isso era outro nível. Não era um trabalho qualquer. Envolvia o quarto progenitor. E eles estavam levando crianças para um lugar como este. Ele olhou para Nagisa ainda flutuando, olhos sem vida, e sentiu seu coração desfalecer. Não havia como ela estar segura naquela condição. Mas Gajol não pareceu se abalar. Depois de pensar um pouco, disse, a rigor, só Nagisa precisa entrar. Você não é realmente essencial. Ele não sabia que tipo de situação encontrariam lá dentro ou quanto mais poder de Nagisa seria necessário. É melhor levá-la, só por precaução. Você só pode estar brincando, murmurou Kojou com os dentes cerrados. Então ele respirou fundo e disse firmemente, então eu também vou. Gajol deu um sorriso fraco e divertido. Você é mesmo um bom irmão mais velho, Kojou-kun. Tic. Pelo menos melhor que você como pai. O tom de Kojou estava cheio de ressentimento, mas Gajol não pareceu se importar. Ali perto, Lyanna batia o pé impacientemente. Já terminamos? Vamos logo. Gajol deu de ombros. Parece que estamos bem. Ele lançou um olhar para Kojou. Kojou virou a cabeça e não respondeu, mas também não se opôs. Vendo isso, Gajol acenou para Lyanna, assumiu a liderança e caminhou em direção ao vazio negro e rodopiante. Ele respirou fundo, com os olhos brilhando de expectativa. Mesmo depois de explorar tantas ruínas, esta foi uma novidade, o quarto primogênito. Animado? Claro que sim. E a maneira como esse túmulo estava escondido. Só a entrada já era diferente de tudo. Ele não conseguiu evitar sentir uma pontada de excitação. Então, sem hesitar, ele deu um passo à frente, colocando um pé na escuridão. Mas antes que ele pudesse dar o próximo, uma voz preguiçosa soou atrás deles. Você se importa se eu pegar uma carona? Capítulo 243. Ilha de Gozo, em frente à entrada do túmulo subterrâneo. Uma voz feminina preguiçosa de repente soou. Os olhos de Gajou Akatsuki se arregalaram quando seu pé congelou no meio do passo. Lyanna Caruana se virou instantaneamente com o corpo tenso. Seus penetrantes olhos turquesas se fixaram na fonte da voz com desconfiança. E então eles a viram. Uma deslumbrante mulher loira vestida de azul petróleo estava parada casualmente com uma das mãos no quadril. Seus olhos transmitiam um toque de confiança passiva, e ela exalava a aura calma e madura de alguém que já tinha visto sua cota de batalhas. Atrás dela estava uma garota mais jovem, cabelos pretos, longos e lisos, espiando curiosamente como se estivesse passeando. Quem é você? Lyanna retrucou, ficando tensa instintivamente. Não precisa ficar tão nervosa, respondeu a mulher friamente, mal olhando para ela. Organização do Rei Leão. Se importam se a gente for junto? Organização do Rei Leão. Tanto Lyanna quanto Gajou pararam surpresos. O nome era bem conhecido. Mas, que diabos alguém da Organização Rei Leão estava fazendo ali? Na Ilha de Gozo, logo ali. E agora, logo ali? A expressão de Lyanna ficou mais sombria. Após uma longa pausa, ela finalmente perguntou. Sua organização também está interessada no quarto primogênito? Ela não se preocupou em esconder sua irritação. Ela havia investido dinheiro e esforço nisso por mais de um mês, e agora essas pessoas de alguma organização importante apareceram para invadir e roubar o prêmio? Claro, a influência da família dela havia enfraquecido ao longo dos anos. Mas ela não era uma pessoa fácil de lidar. Se você a pressionar demais, ela tirará um pedaço de você, não importa quem você seja. Além disso, isso era coisa de vampiro. O que uma organização humana pensava que estava fazendo se metendo? Quanto mais ela pensava nisso, mais irritada ela parecia. Enquanto isso, os olhos de Indô brilharam com as palavras de Lyanna. Então é aqui que estão as ruínas do quarto primogênito. Ela murmurou, com um brilho de excitação nos olhos.
Ela só foi até lá com Emeragi e Yukina depois de notar a atividade incomum ali. Parecia que elas tinham ganhado na loteria. Você não sabia? Liana piscou, incrédula. Você deve estar brincando comigo. Mas mesmo que tivessem tropeçado nela por acidente no momento em que vissem essa fenda no espaço, teriam insistido em verificar. O que significava? Liana estreitou os olhos e levantou a mão. Uma leve ondulação brilhou no ar. Skol, lobo do eclipse solar. Ati, lobo do eclipse lunar. Com seu grito, 2 lobos enormes apareceram atrás dela num piscar de olhos. Au! Seus uivos ecoavam pela ilha. Um deles irradiava o calor da lava derretida, o outro, o brilho pálido do luar. A pressão que exalavam fazia o próprio ar tremer. Indô levantou uma sobrancelha, visivelmente impressionado. Claro, ela sabia que roubar a fruta desse jeito não era exatamente nobre. Mas ei, ela estava apenas fazendo seu trabalho para o rei demônio, certo? Se Liana não jogasse direito bem, ela teria que forçar a entrada. Yukina. Sem hesitar, Emeragi Yukina tirou uma longa lança de sua bolsa. Shin. A lâmina lisa e brilhante refletiu a luz do sol e emitiu um brilho intenso. O coração de Liana disparou no momento em que ela viu. O sangue dela se agitou de forma anormal. Seu corpo se aqueceu apesar do ar frio ao redor deles. O que é isso? Ela olhou fixamente para a arma. Algo estava errado. Muito estranho. Aquela lança não era normal. Mesmo assim, Liana não recuou 1 centímetro. O quarto primogênito era sua chance de restaurar o nome da família. Ela não deixaria ninguém estragar isso. A tensão pairava no ar. Kojou olhou para os lados e para a direita, depois puxou Nagisa silenciosamente para trás de si, protegendo-a. Ele lançou uma série de piscadelas exageradas e selvagens para seu pai, Gajou Akatsuki. Vamos sair enquanto eles estão distraídos. Era o que seus olhos gritavam. Gajou entendeu a mensagem e fez um gesto de ok, levantando uma sobrancelha e dando um sorriso maroto. Deixe comigo. Kojou olhou estupefato, enquanto Gajou casualmente dava um passo à frente. Vamos, querida Liana, não precisa ficar tão nervosa, disse Gajou suavemente. Que diabos você está fazendo, velho? Kojou sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele queria que eles escapassem, não que entrassem direto na cova dos leões. Esse cara estava falando sério agora? Gajou ficou ali, parecendo completamente despreocupado. Kojou queria gritar. Do outro lado, Liana estreitou os olhos. Você quer que eu simplesmente entregue este túmulo a eles? Não seja tão dramático, Gajou deu de ombros. Por que não trabalhar junto com a organização do Rei Leão? Pense nisso. Nem sabemos que tipo de perigos podem nos aguardar lá dentro. Ter mais combatentes do nosso lado não é ruim. Liana o encarou sem entender. Então, basicamente, você só quer que eu divida o que estiver aí com eles. Gajou não respondeu de imediato. Em vez disso, voltou a olhar para a lança na mão de Yukina. Se não me engano, essa é a lendária lança de assalto expurgadora de demônios Mark VII, não é? Ah? Indô inclinou a cabeça, surpresa. Você é surpreendentemente bem informada, para uma humana. Gajou respondeu orgulhosamente. Afinal, sou um arqueólogo. Ela bufou. Arqueólogo, hein? Tem certeza de que não está saqueando tumbas antigas só por diversão? Ela olhou para a fenda espacial atrás dele. Quem acidentalmente desenterra uma anomalia dimensional? E ele reconheceu o lobo do Monte de Neve também. Esse cara claramente não era um civil comum. Liana, por sua vez, não relaxou nem um pouco desde que ouviu o nome da arma. A arma que é eficaz contra vampiros? Como uma vampira nobre, ela tinha educação suficiente para saber o quão perigosa aquela lança era. As coisas estavam ficando complicadas. Espere, eles realmente deram esse tipo de arma para uma estudante do ensino médio? Gajou se inclinou e disse em voz baixa, Liana, você sabe exatamente o quão eficaz essa lança seria, contra alguém como você. Não preciso que você me diga isso, ela murmurou, com as sobrancelhas franzidas. Restaurar a honra da família estava se tornando uma grande dor de cabeça. Gajou, vendo sua frustração aumentar, não pôde deixar de sorrir um pouco. Depois de todos os sermões e reclamações que ela lhe dera como seu investimento, vê-la levar um golpe pela primeira vez? Que delícia! Ele rapidamente tirou o sorriso do rosto e perguntou, e então, o que você quer fazer? Liana lançou-lhe um olhar furioso e depois ficou em silêncio. Finalmente, com um suspiro pesado, ela se lembrou de seus familiares. Tanto faz. Ela estava ali para servir ao quarto primogênito. Deixar esses dois irem junto não custaria nada a ela, provavelmente. Ela respirou fundo e disse friamente, tudo bem, podemos trabalhar juntas. Indô sorriu levemente e fez um sinal para Yukina. Yukina entendeu e colocou o lobo da neve de volta na bolsa. Liana soltou um suspiro de alívio. Não adianta falar em reviver a família dela se ela foi morta aqui mesmo. Mesmo assim, se eles fossem se unir, ela não podia fingir que cedeu por medo. Precisava estabelecer alguns termos, salvar a cara. Seu olhar cintilou e ela disse, concordo com a cooperação, mas... Ela olhou para Kojou e Nagisa. Quando estivermos lá dentro, vocês serão responsáveis por manter aqueles dois seguros. Indô pareceu levemente surpreso. Um vampiro, preocupado com a segurança humana? Seriamente? Ela olhou para Liana com curiosidade. Talvez esse vampiro não fosse tão ruim assim? Kojou também ficou surpreso. Ele não esperava que a condição dela fosse a segurança dele e de Nagisa, mesmo que tivessem sido arrastados para cá sem aviso. Essa irmã mais velha loira pode até ser decente? Ainda? Parecia que não havia mais como evitar essa expedição subterrânea. Ele olhou para Nagisa, que ainda estava parada ali como um zumbi, e suspirou internamente. Tudo bem, eu aceito, respondeu Indô sem hesitar. Mesmo que Liana não tivesse dito isso, a organização do Rei Leão jamais teria deixado duas crianças em perigo. Proteger civis, especialmente crianças, era procedimento padrão. Então, na verdade, essa exigência não significava nada para ela. Ótimo.
Nesse caso, vamos andando. Gajou bateu palmas, ansioso para começar. O grupo trocou olhares, depois assentiu e se aproximou da fenda escura à sua frente. Enquanto isso, lá em cima, escondido em uma dobra do espaço, uma pequena figura agachava-se silenciosamente nas sombras, observando tudo acontecer. Capítulo 244. Depois que Indou e os outros entraram na fenda dimensional, uma figura apareceu silenciosamente no céu, Minamiya Natsuki. Pairando no ar, ela olhou para o portal escuro e giratório, com as sobrancelhas levemente franzidas. Então é isso que chamam de arqueologia hoje em dia? Ela pegou o celular e olhou a mensagem do cliente. Sua expressão ficou um pouco sombria. Ela só queria ganhar um dinheiro extra, comprar um chá especial. Como diabos ela foi parar envolvida em algo tão perigoso? Quarto primogênito. As palavras mal saíram de seus lábios, mas o peso que elas carregavam fez sua expressão ficar séria. Isso não era uma piada. Natsuki suspirou quando olhou para o saldo devedor do trabalho. Tanto faz. Eu já estou aqui. Se ela não recebeu esse dinheiro, qual o sentido de vir até aqui? Além disso, o cliente não fez nenhuma exigência específica, apenas disse para acompanhar o grupo e fazer um pouco de arqueologia. Honestamente, ela não tinha ideia do que o cliente estava pensando. Arrastá-la até aqui só para uma simples incursão em tumbas? Ou será que essa era só uma maneira de arrastá-la para a confusão que era o quarto primogênito? Natsuki pensou um pouco e depois desistiu. Tanto faz. Com sua magia de controle espacial, não havia muito com que se preocupar. Mas e se aquele cara tentasse ignorá-la no pagamento? Ah, ela o encontraria. Sem dúvida. Após tomar sua decisão, Natsuki desapareceu num piscar de olhos e reapareceu bem em frente à fenda escura. Sem hesitar, ela entrou. Dentro do túmulo subterrâneo. Indou e os outros tinham acabado de entrar quando uma onda de luz azul gelo preencheu sua visão. Um frio intenso os envolveu instantaneamente. Merda. Kojo Akatsuki imediatamente começou a tremer violentamente. Ele exalou, e uma nuvem de névoa branca flutuou de sua boca. Que diabos? Está congelando. Ele esfregou os braços furiosamente, tentando se aquecer, mas seus lábios já estavam tremendo. Mas ninguém lhe respondeu. Porque bem, todos os outros aqui não eram exatamente normais. Então era só ele. Kojo. Ele os encarou com seus característicos olhos de peixe morto, principalmente para o pai. Os outros eram um vampiro, um sobrenatural, tudo isso. Tudo bem, eles tinham uma desculpa. Mas o pai dele? Aquele homem grande, corpulento e supostamente normal. Ele não estava tremendo nem um pouco. Espera, ele mesmo traiu os humanos normais? Foi aí que Kojo realmente percebeu. Seu pai, que era considerado um arqueólogo, estava envolvido com vampiros e Deus sabe o que mais. E esta tumba? Este lugar? Definitivamente não era um local de escavação comum. Não conte a ele que todas as missões arqueológicas do pai dele foram assim? Sua expressão se distorceu. O velho dele definitivamente não é um cara normal. Ah, droga. E a Nagisa? Ele rapidamente se virou para procurar sua irmãzinha, apenas para vê-la flutuando calmamente no ar como se fosse apenas mais um dia. Kojo. Então ele foi realmente o único que morreu congelado aqui? Ele se encolheu e suspirou. Era como se ele tivesse tropeçado em uma matilha de lobos, como um husky solitário. Enquanto isso, Liana absorveu silenciosamente o frio cortante no ar. Sua expressão se suavizou um pouco. Esse frio é o lugar real. O que significava que esta era realmente a tumba do quarto primogênito. Só de pensar nisso ela sentiu um arrepio. O renascimento do seu clã, tudo estava ao seu alcance. Respirando mais rápido, ela instintivamente avançou, aprofundando-se na tumba. Os outros a seguiram rapidamente. Não demorou muito para que um caixão de gelo cristalino aparecesse diante deles. Lá dentro jazia uma figura esguia, como se estivesse dormindo pacificamente em um sonho. Cabelos dourados, feições delicadas e um corpo pequeno e de boneca. Ela parecia uma bela adormecida de verdade. É isso? Ó quarto primogênito, majestade. No instante em que Liana viu a garota no caixão de gelo e sentiu a aura avassaladora de sua linhagem, ela soube exatamente quem era essa garota. Sem hesitar, ela se ajoelhou diante do caixão. Eu, Liana Caruana, sexta chefe da família Caruana, humildemente saúdo sua majestade a quarta primogênita. Sua voz ecoou solenemente pelo túmulo. Mas, silêncio. Um silêncio assustador e sufocante encheu a câmara. Nenhuma resposta. O coração de Liana apertou. Ela se aproximou e tocou delicadamente o caixão, com os olhos fixos na menina adormecida lá dentro. Ela ainda não acordou. Liana piscou surpresa e então olhou com mais cuidado. De fato, os olhos da garota permaneceram fechados. Não houve reação. Doutor, há alguma maneira de acordar sua majestade? Perguntou Liana, franzindo a testa. Gajou deu de ombros. Isso não faz parte do meu estilo. Eles a encontraram, claro, mas não havia sinal de que ela estava acordando, mesmo depois que eles invadiram seu túmulo. Liana ficou em silêncio. Comparado à sua ansiedade, Indou parecia muito mais relaxado. Na verdade, o fato de o quarto primogênito não ter acordado foi um grande alívio. A última coisa que ela queria era se envolver com uma lenda viva. Virando-se para Yukina, ela disse, Yukina, envie uma mensagem ao Sr. Arata. Liana virou a cabeça na direção de Indou, estreitando os olhos. O que você quer dizer com isso? Indou nem tentou abaixar a voz, o que imediatamente chamou a atenção de todos ao redor. Com um sorriso preguiçoso, Indou disse, vocês querem que ela acorde, certo? Como sua adorável parceira nesta pequena empreitada, estou apenas fazendo a minha parte. Liana hesitou e então perguntou rapidamente, espere, essa pessoa com quem você está falando, ela pode realmente acordar sua majestade? Claro, respondeu Indou, assentindo confiantemente.
Bem, ela estava aqui apenas por causa de Arata. Então isso foi só uma desculpa para apaziguar Lyanna. Para Indou, quando Arata apareceu, o que acontecesse depois não era problema dela. Ela completou sua parte do trabalho no momento em que o quarto primogênito foi localizado. Lyanna, claro, não fazia ideia. Na verdade, parecia grata. De lado, Gajou lançou um olhar estranho para Indou. Ela estava falando sério sobre alguém tão ingênuo? E a menina era realmente tão burra? Gajou apenas balançou a cabeça. Bem, às vezes as pessoas precisam se queimar para aprender. Como amiga de Lyanna, talvez fosse bom para ela ganhar alguma experiência. Em outro lugar, Yukina pegou seu telefone e enviou uma mensagem para Arata. Então, dezenas de passos ecoaram pelo túmulo. Lyanna e os outros imediatamente ficaram em alerta máximo. Então é aqui que você escondeu o quarto primogênito. Uma voz alta e áspera soou antes mesmo que seu dono aparecesse. Segundos depois, um grupo de soldados em uniformes militares verde-azulados invadiu o túmulo, bloqueando sua saída. Um homem alto e corpulento passou pelos soldados, sorrindo maliciosamente para o grupo à sua frente. Haha, obrigado por me levar direto ao quarto primogênito. Mas agora, você é inútil. Então, você poderia gentilmente morrer agora? Capítulo 245. Ilha de Gozo e a tumba subterrânea do quarto primogênito. Uma voz áspera e assustadora ecoou pela cripta. Combinada com o calor sufocante, uma onda repentina de pavor frio tomou conta de Kojou Akatsuki. Homem-esfera, engula. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão balançando enquanto seus olhos se arregalavam, olhando incrédulo para as figuras que se aproximavam do túnel. Alto, musculoso, vestido com uniformes militares azul esverdeados. Mas os olhos de Kojou estavam fixos em uma coisa, suas cabeças. Eles não eram humanos. Pelo grosso e marrom feições ferais. Lobos, ursos. Kojou instintivamente se posicionou na frente de Nagisa, protegendo-a com o corpo. Seu olhar era sombrio. Indou, observando os homens-fera se aproximando, deu um leve sorriso. Bem, esse lugar realmente ficou movimentado. Não achei que nem o executivo da facção do Imperador da Peste Negra apareceria. O que houve? Homens-fera também estão interessados no quarto progenitor agora? Executivo da facção do Imperador da Peste Negra? Isso provocou uma reação. Tanto Gajou quanto Lyanna estremeceram em choque. Então ele não era um cara qualquer. Tic. Lyanna fez uma careta. Que diabos estava acontecendo? Ela tinha investido muito esforço e dinheiro para obter resultados ali. E agora todo mundo estava aparecendo só para roubar o prêmio? Primeiro foi a organização do Rei Leão, agora os Homens-Fera. Se outra facção aparecesse de repente, Lyanna nem ficaria surpresa neste momento. Mas será que todos realmente achavam que ela era apenas uma ferramenta de escavação glorificada para desenterrar o quarto primogênito? Sim, ela estava chateada. Enquanto isso, agora que sua identidade havia sido exposta, o executivo do Imperador da Morte, Golan Azaroth, cruzou os braços e olhou friamente para Indou. Parece que você também não é tão simples. Golan manteve uma expressão impassível, mas por dentro estava surpreso. Não era para ser apenas uma nobre vampira azarada? Organização do Rei Leão, disse Indou preguiçosamente, deixando de lado sua afiliação. A Organização do Rei Leão. Golan estreitou os olhos. Mesmo entre os demônios, esse nome tinha peso. Mas naquele momento não importava se era a Organização do Rei Leão ou até mesmo o próprio Senhor da Guerra. Ele não iria recuar de jeito nenhum. Principalmente porque eles eram uma organização terrorista, afinal. E uma organização terrorista tinha que agir como tal. Golan sorriu selvagemente, seu rosto coberto de pelos contorcido de alegria selvagem. Leão, tigre, seja lá o que for, pode esquecer. O quarto progenitor é meu. Indou fez uma pausa e lançou-lhe um olhar estranho. Esse cara era a definição clássica de só músculos, nada de cérebro. Você quer reivindicar o quarto primogênito? Não importa o fato de que Arata também estava de olho nisso. Mesmo falando apenas sobre o poder do quarto primogênito. Você acha que algum homem-fera aleatório poderia realmente controlar isso? Chega de conversa. De repente, Lyanna deu um passo à frente e disparou. Se você quer o quarto primogênito, terá que passar por mim primeiro. Ela pode ter tido dúvidas ao encarar o Demon Slayer Chenevalzer de Yukina. Mas um homem-fera? Ele não tinha o poder de matar um vampiro de verdade. Os olhos esmeralda de Lyanna brilharam quando ela levantou o braço. Com um aceno, dois lobos enormes, um vermelho, um azul, apareceram ao seu lado. Hahai! Os lobos gêmeos rugiram, e sem hesitar, investiram diretamente contra o homem-fera Golan. R1U. Um rugido de resposta sacudiu todo o túmulo. As tropas de Golan soltaram um grito de guerra aterrorizante que fez os muros tremerem. A força bruta do golpe atravessou a câmara, jogando cabelos e capas em todas as direções. Kojou apertou os ouvidos enquanto o rugido ecoava em seu crânio. Puta merda! Ele ficou completamente atordoado. Seriamente. Por que isso estava acontecendo durante o que deveria ser uma relaxante pausa de verão com Nagisa? Isso é uma merda. Kojou parecia que estava prestes a chorar. Do outro lado, os lobos de Lyanna não ficaram nem um pouco perturbados. A expressão de Golan não mudou, mas seu poder mágico explodiu. Bum! Uma onda aterrorizante de poder percorreu o ar. Rasgar. Seu corpo aumentou de tamanho. Seu uniforme se despedaçou instantaneamente. Horror! Sua forma monstruosa agora preenchia todo o túmulo, com pelos eriçados de poder bruto. Colidir. Com um golpe de sua enorme garra, os lobos gêmeos foram lançados voando, batendo no chão gelado com um baque de fazer os ossos tremerem. Os olhos de Lyanna se arregalaram. Skoll. Ati. Ela olhou incrédula enquanto seus lobos choramingavam no chão, se contorcendo. Que diabos? Esse cara era tão forte assim? O pai de Kujou, Gajou Akatsuki, deu uma olhada no campo de batalha e então lançou um olhar sério para Kojou e Nagisa. Muitas coisas imprevisíveis estavam acontecendo.
A organização do Rei Leão era uma coisa, mas a facção do Imperador da Peste Negra? Eles não eram exatamente o tipo de pessoa com quem você poderia negociar. Gajou estava começando a se arrepender de ter arrastado Kojou e Nagisa para essa confusão. E ainda assim, ele foi tão cuidadoso em manter toda essa escavação do quarto primogênito em segredo. Então como? Não apenas a organização do Rei Leão, até mesmo grupos terroristas descobriram isso? Alguém deve ter vazado. Esse foi o primeiro pensamento de Gajou. Mas agora não era a hora de brincar de detetive. Ele se aproximou de Liana com uma expressão sombria. Isso, ficou sério, ele disse baixinho. Se fosse só ele não estaria preocupado, ele tinha alguns truques na manga. Mas o problema eram Kojou e Nagisa. Liana voltou a si ao ouvir a voz de Gajou. Ela olhou para ele, surpresa. Desde que o conheceu, essa foi a primeira vez que viu esse tipo de expressão em seu rosto normalmente irreverente. Foi porque ela olhou para Kojou e Nagisa. Respirando fundo, o olhar de Liana endureceu. Não se preocupe, eu os manterei seguros. Tudo começou por culpa dela. Se aqueles dois se envolvessem, ela assumiria toda a responsabilidade. Mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco, ela os protegeria. Ufa! Ela expirou lentamente, com os olhos cheios de determinação. Em outro lugar, Imeraji Yukina puxou Soul Driftwolf Chenevalzer de suas costas novamente, segurando-o firmemente. Pelo que ela tinha acabado de testemunhar, esse homem fera Golan provavelmente estava muito além do seu nível. Na verdade, ele pode até estar no mesmo nível de Dimitri Vatler. E se fosse esse o caso, então provavelmente seria como da última vez. Naquela época, tudo o que ela podia fazer era impedi-lo. Vatler só morreu porque Arata interveio pessoalmente. Ainda assim, fosse ela uma xamã da espada da organização do Rei Leão ou uma serva de Arata, Yukina não tinha intenção de recuar. Seus olhos âmbar se encheram de determinação enquanto ela levantava Chenevalzer e apontava para a forma enorme do Homem-Fera. Golan Azaroth. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Os enormes olhos bestiais de Golan Azaroth se fixaram na pequena figura de Yukina. Suas mandíbulas escancaradas e manchadas de sangue se contorceram em um sorriso aterrorizante. Você ousa apontar uma arma para mim com essa cara? Hehe, ha ha ha. Admiro sua coragem. De repente Golan ficou todo irritado. Seus olhos brilharam intensamente, como se tivesse acabado de encontrar algo divertido. Mas essa diversão não durou. Suas pupilas se estreitaram e um calafrio sombrio tomou conta de seu olhar. Se você é tão corajoso, que tal morrer primeiro? VMMMMMM. 2 raios de luz vermelho escuro saíram de seus olhos como 2 lasers. As pupilas de Yukina se estreitaram. Ela estava prestes a reagir quando... Clang! O som de metal colidindo ecoou no ar. Uma barreira brilhante surgiu instantaneamente. Bum! Os raios vermelhos atingiram a barreira, mas em vez de atravessá-la como esperado, eles ricochetearam como se tivessem atingido um espelho, espalhando-se contra o gelo espesso que cobria o chão. Bum! O túmulo subterrâneo tremeu violentamente com o impacto. Um dos enormes olhos de Golan se arregalou enquanto ele olhava para a mulher de cabelos dourados dentro da barreira. Ela realmente bloqueou o ataque dele? Então, essa organização do Rei Leão realmente não deve ser subestimada. Seus olhos se estreitaram levemente ao pensar nisso. Mas honestamente, mais do que apenas o poder que Indou demonstrou, o que realmente chamou sua atenção foi outra coisa. Ele olhou para o local onde seus raios haviam caído. O gelo espesso cobria o chão, intocado. Nem um arranhão. Como se seu ataque não fosse nada. Mas ele sabia o quão poderosa era sua própria energia. O que só poderia significar que o gelo era ainda mais resistente que seu ataque. O quarto primogênito. Seu olhar passou pelos outros e se fixou na garota selada dentro do caixão de gelo. Era difícil acreditar que alguém que parecia tão delicado pudesse conter um poder tão monstruoso. Ó Demon Slayer, lobo divino da neve e do amanhecer, ajude-me a acabar com esse mal. Enquanto Golan se concentrava no quarto primogênito, Yukina aproveitou sua chance, ativando o lobo da neve Chenevalzer num piscar de olhos. Shin! Um raio prateado rasgou o ar frio, rodopiando com uma tempestade de puro poder, avançando direto para Golan. Golan olhou ao redor, fixando-se na lança. Uma dor aguda atingiu sua têmpora. Que diabos? O instinto gritou para ele. Esse ataque não seria fatal, mas definitivamente também não seria nada bom. Com um rugido, ele abriu bem a boca e... Floon! Uma onda de chamas negras foi expelida, formando uma enorme parede de fogo que interceptou Chenevalzer no ar. As chamas aumentaram, colidindo com a energia mágica da lança em um impasse crepitante. Droga! Akatsuki Gajou piscou diante do espetáculo incrível à sua frente. Ele olhou para Yukina e depois para o próprio filho idiota. Sério, mesma idade e ainda assim, ele balançou a cabeça e voltou sua atenção para a luta. Perto dali, Liana Caruana finalmente soltou um suspiro de alívio depois de ver Yukina e Indou se aproximando. Parece que eles estavam realmente cumprindo o acordo, mesmo que tenha sido apenas um acordo verbal. Honestamente, Liana ficou meio grata que a organização Rei Leão apareceu. Se fosse a única a enfrentar alguém como Golan, ela não teria ideia do que fazer. Mesmo assim, ela não baixou a guarda. Embora Yukina tenha superado em muito suas expectativas de poder, Golan não parece ter sido muito afetado. Dentro da barreira, Yukina permaneceu calma. O ataque do lobo do Monte de Neve não causou nenhum dano. Ela não ficou surpresa. Com um simples gesto, a lança parou no ar e voltou para sua mão. Ela suspirou baixinho. Eu realmente não consigo liberar todo o poder do lobo do Monte de Neve ainda. Se ela tivesse uma habilidade como a de Arata, retornar o mundo ao zero, toda essa situação provavelmente seria fácil de lidar. Mas ela simplesmente não era forte o suficiente. Indou, ainda observando Golan atentamente, disse distraidamente: não se preocupe. Quando você subir um pouco de nível, poderá usá-lo também. Naquele momento, Liana e Gajou se aproximaram.
Tem alguma ideia? Perguntou Liana, um pouco tensa. Indou deu de ombros, casual como sempre. Podemos segurá-lo, claro. Mas derrotá-lo? A menos que ele decida recuar por conta própria, esquece. Liana cerrou os dentes, como se ele estivesse desistindo do quarto primogênito de bom grado. Caramba! Ao lado dela, Gajou olhou para Indou, que não parecia nem um pouco preocupado. Ele estreitou os olhos. Você tem um plano, não é? Indou olhou de soslaio preguiçosamente. Você tem olhos aguçados. Liana pareceu confusa por um segundo, então de repente agarrou o braço de Indou. Espera aí, o que foi? Qual é o plano? Indou apenas sorriu misteriosamente e disse uma palavra. Espere. Liana inclinou a cabeça, confusa. Espera? Indou assentiu e não disse mais nada. Gajou coçou o queixo pensativo. Espere? Ele não tinha visto nenhuma armadilha ou movimento mortal sendo preparado. Então o que eles estavam esperando? Ele não conseguia entender, mas confiava que Indou não estava blefando. Dito isso, ele sabia que não devia contar com outra pessoa para resolver tudo. Seus olhos se voltaram para Golan enquanto ele folheava mentalmente os dados, em busca de uma solução. Enquanto isso, Golan fechou a boca novamente, e grossas chamas negras saíram de seus lábios como névoa. Seus olhos bestiais se fixaram no lobo da neve Chenevalzer nas mãos de Yukina, brilhando de ganância. Nada mal. Que bela arma você tem aí. Mas, em breve será meu. Ha. Ele caiu na gargalhada, claramente olhando para Chenevalzer como se fosse um tesouro. Lobo do Monte de Neve. Yukina de repente sentiu a lança em sua mão tremer violentamente. Então, sozinho, ele disparou de sua mão com um clarão brilhante. Para que serve? Lançou-se diretamente em direção a Golan. Indou. Ela piscou. Você está atacando de novo? Mas Yukina balançou a cabeça com uma expressão complicada. Não. Indou apontou para a lança voadora. Então o que é isso? Está se movendo sozinho. Indou pareceu ainda mais confuso. Yukina olhou fixamente para a lança que avançava com a voz incerta. Acho que o lobo do Monte de Neve está bravo? Capítulo 247. O lobo do Monte de Neve avançou com um brilho branco ofuscante irradiando de seu corpo. Se você olhasse atentamente, poderia até mesmo captar um tênue brilho de luz colorida como o arco-íris brilhando ao redor dele. Ao ver isso, os olhos de Yukina e Indou se arregalaram de surpresa. Mas Yukina franziu a testa ligeiramente. Seu poder mágico estava se esgotando rápido demais. Parecia que a magia dentro dela não era suficiente para manter o lobo do Monte de Neve vivo. Seriamente? Yukina pareceu um pouco envergonhada. Ela deveria ser a dona da arma, mas ela estava segurando-a? O lobo do Monte de Neve também pareceu notar isso. Assim que aquele toque de cor do arco-íris atingiu o ápice, ele parou de reagir completamente. Aquilo foi toda a magia que Yukina conseguiu reunir. O lobo do Monte de Neve. Indou ergueu uma sobrancelha. Espere aí. Ela acabou de ver. Uma lança sem palavras? Que diabos? Claro, ela sabia que o lobo do Monte de Neve vinha mostrando sinais de consciência ultimamente. Mas ainda assim, era só ela, ou as emoções estavam ficando cada vez mais expressivas? Se um dia ele se transformasse em humano, ela nem ficaria mais surpresa. Enquanto isso, Golan zombou quando o lobo do Monte de Neve avançou em sua direção novamente. Bela arma, uma pena a pessoa que a usou. Depois daquele último confronto, ele basicamente descobriu os limites de Yukina quando se tratava de manejar o lobo da neve. Ele não estava nem um pouco preocupado. Seus braços enormes se encheram de chamas negras. Levantando as duas mãos, ele se lançou para agarrar a fera que avançava. Duas mãos gigantescas cobertas de chamas desceram como uma rede negra, com o objetivo de sufocar completamente o lobo do Monte de Neve. As chamas intensas retorciam o ar ao redor deles, tão quentes que a distorção era visível. Mas quando as mãos de Golan estavam prestes a se fechar, o lobo do Monte de Neve de repente explodiu com uma luz radiante. De dentro do brilho branco, um raio de luz do arco-íris pequeno, mas penetrante, destacava-se intensamente. SSSSZZHH. A luz tocou os braços de Golan, e um som crepitante se seguiu imediatamente. As chamas negras que envolviam seus braços começaram a desaparecer, como se alguém as estivesse apagando com uma borracha. Os olhos de Golan se estreitaram, as pupilas se contraíram em choque. Uma sensação crescente de pavor surgiu de dentro dele. E então, uma dor lancinante percorreu seu braço direito. Agi! Ele grunhiu, reprimindo um grito, e olhou rapidamente para o braço. O que antes era um membro enorme, agora era apenas um toco sangrento. O sangue jorrou em torrentes, pingando no chão de pedra com um barulho estridente. Seu rosto se contorceu em agonia enquanto ele cambaleava para trás, agarrando o membro decepado com a mão restante. Um fio de magia estancou o sangramento, permitindo-lhe finalmente respirar novamente. Ele cerrou os dentes e olhou para frente. O que aconteceu? Seu olhar pousou no lobo da neve, agora pálido e sem vida no chão. Aquela arma. Mas onde estava o braço dele? Golan imediatamente olhou ao redor freneticamente. Se conseguisse encontrar o membro decepado a tempo, talvez, só talvez, pudesse recolocá-lo. Mas não importava o quanto ele procurasse, não havia nenhum vestígio. Isso só piorou sua raiva. A reviravolta repentina dos acontecimentos deixou Liana e Gajou atordoados. Espere, isso realmente funcionou? Vendo o estado em que ele se encontrava, eles finalmente reagiram, com um brilho de esperança brilhando em seus olhos. Talvez eles ainda tivessem uma chance. Mas então eles olharam para Yukina, que estava ofegante, e aquele lampejo de esperança desapareceu mais uma vez. Ela parecia completamente esgotada. Caramba! Claro, o ataque acertou, mas e se ela usasse toda a sua magia só para arrancar um dos braços dele? O coração de Liana afundou novamente. Ela olhou para o lobo do Monte de Neve, agora enterrado no chão.
Se Yukina estivesse sem energia, então talvez eu. Nem pense nisso. A voz calma de Indou interrompeu, como se estivesse lendo seus pensamentos. Se o lobo do Monte de Neve não reconhecer você, você nem está qualificado para usá-lo. Liana congelou, franzindo a testa. Indou continuou olhando para a arma, murmurando baixinho para si mesma. Devolver o mundo ao zero. Essa habilidade está seriamente prejudicada. Pensar que Yukina, que só tinha o poder mágico de um demônio de classe média, conseguiria fazer isso? E se o poder dela aumentasse ainda mais? Indou estalou a língua, claramente perturbada pelo pensamento. Ela se virou para Yukina com um olhar curioso. Você já dominou o verdadeiro poder do lobo do Monte de Neve? Yukina, ainda curvada e recuperando o fôlego, balançou a cabeça. Não. Indou levantou uma sobrancelha. Yukina respirou fundo e continuou. Não fui eu. O lobo do Monte de Neve agiu sozinho. Sua habilidade atual não era suficiente para liberar todo o potencial da arma. E mesmo que pudesse, depois do que aconteceu, provavelmente não ousaria usá-la tão facilmente novamente. Seu rosto estava pálido, completamente exausto. Os olhos de Indou brilharam pensativos. Então, o lobo da neve pode se ativar? Interessante. Além disso, era apenas a imaginação dela ou aquilo estava ficando estranhamente emocional? Indou pareceu um pouco confuso. Do outro lado, ainda sem conseguir encontrar seu braço perdido, Golan estava fervendo de raiva. Seus olhos bestiais se estreitaram diante da arma caída e fixaram-se em Yukina e nos outros. Ele os havia descartado como jogadores menores, mas eles realmente conseguiram colocá-lo nesse estado patético? Vocês todos morrem. Ele abriu bem a boca, sua voz era gélida e gutural. E no instante seguinte, uma chama negra irrompeu de dentro. Ele inalou profundamente e uma esfera flamejante de fogo escuro condensou-se em sua boca. Com um rugido ensurdecedor, um enorme raio de energia negra explodiu para fora. No momento em que disparou, as pupilas de Liana e dos outros se encolheram de terror. Mesmo nesta tumba subterrânea envolta em camadas de gelo, eles conseguiam sentir o calor escaldante que emanava daquele raio. Nós vamos morrer. Esse foi o único pensamento que passou pela mente de Liana. Os olhos de Indou se estreitaram, e num piscar de olhos, ela levantou várias barreiras para tentar bloquear o ataque. Mas, rachadura! Rachadura! Sons agudos de estilhaços ecoaram quando as chamas negras colidiram com as barreiras. Cada um deles estalou como galhos, completamente sobrecarregados. Indou congelou. Ela não esperava que Golan liberasse de repente um poder tão aterrorizante. Mas mesmo assim, ela não estava em pânico. Pouco antes de a chama negra envolvê-los, um grande círculo de magia negra ganhou vida no chão gelado. E então, uma figura alta emergiu dela. Era Arata, convocado através do chat do grupo pela mensagem de Yukina. Ele lançou um olhar rápido para o raio que se aproximava, levantou uma sobrancelha e então olhou para Indou. Essa deveria ser minha festa de boas-vindas? Indou riu sem jeito, coçando a cabeça sem saber o que dizer. Ela apenas lhe deu um sorriso tímido. Os olhos de Arata percorreram um raio negro e brilhante. Então ele calmamente levantou a mão. Seus lábios se separaram. Cero. Capítulo 248. Um flash de luz verde brilhante girou em torno das pontas dos dedos de Arata. Então, com um estrondo alto, disparou para frente como um canhão. Num instante, ele rasgou as chamas negras e avançou. Os olhos de Golan se arregalaram, suas pupilas bestiais foram imediatamente engolidas por um mar verde esmeralda. No segundo seguinte, o raio verde o engoliu por inteiro. Bum! O túmulo subterrâneo tremeu violentamente. Rachadura, rachadura. Rachaduras se espalharam rapidamente pelo chão gelado, o som agudo ecoando claramente pela câmara. Alguns segundos depois, a luz verde desapareceu. Golan, junto com todo o exército de homens-fera atrás dele, havia sumido. Simplesmente sumido. Tudo que restava na tumba subterrânea era o som do gelo quebrando. Todo o resto havia parado novamente. Liana Caruana olhou em silêncio atordoada para a cena à sua frente, com os olhos cheios de confusão. Aconteceu tão rápido que ela nem havia processado o que tinha acabado de acontecer. O executivo do Imperador da Peste Negra. Ele foi simplesmente aniquilado? Simples assim? Ela piscou e finalmente se virou para olhar na direção do usuário verde. Foi quando ela ouviu. Um homem com cabelo preto bagunçado e olhos vermelhos profundos. Os olhos de Liana se estreitaram levemente em confusão. Mas uma coisa era clara. Aquele raio verde agora há pouco veio dele. Ela se concentrou nos dedos de Arata. Traços de um verde brilhante ainda dançavam neles. Outra potência? Não, alguém ainda mais forte. Alguém que acabará de eliminar a própria pessoa que ela não tinha como derrotar. Esse pensamento fez seu coração apertar de forma inquieta. Por que esse homem estava ali? O que ele queria do túmulo? Na verdade, havia apenas uma resposta. O quarto primogênito. E se isso fosse verdade? O coração de Liana afundou. Ela só queria restaurar a honra da família. Por que tinha que ser tão difícil? Em outro lugar. Será que conseguimos? Kojou Akatsuki piscou, ainda inseguro. Mas ninguém lhe respondeu. Gajou Akatsuki ficou completamente em silêncio, paralisado, sem ousar mover um músculo. Por dentro, porém, seus pensamentos eram uma tempestade. Ele apenas sentiu a ameaça da morte real. Por ele, aquele homem. Gole. Desde que escapara do submundo, ele vira muita coisa. Enfrentará sua cota de monstros. Ele até vira o lendário Senhor da Guerra uma vez. Mas mesmo assim, ele nunca havia sentido algo assim. Nem mesmo o Senhor da Guerra lhe deu esse tipo de medo instintivo. Aquela confiança inabalável que ele sempre carregou havia desaparecido. Desapareceu no momento em que esse homem apareceu. Porque seu corpo gritava para ela, esse homem pode te matar. Ele engoliu em seco. Todos os traços de sua habitual presunção desapareceram. Esse cara pode ser ainda mais assustador que o Senhor da Guerra. Esse único pensamento passou pela sua mente e o gelou até os ossos. Mais assustador que o Senhor da Guerra? Seria possível?
E então seus pensamentos voltaram para algo que Indô havia dito antes. Espere, espere. Por ele? A compreensão o atingiu como um caminhão. Não é de se admirar. Não é de se admirar que Indô e Yukina não parecessem nem um pouco preocupados. Então é por isso. Do outro lado, Senhor Arata. Yukina curvou-se rapidamente assim que o viu. Arata. Liana franziu a testa. Eles se conhecem? Enquanto ela tentava juntar as peças, o lobo do Monte de Neve, que antes estava enterrado no chão gelado, de repente estremeceu. Num piscar de olhos, ele disparou em direção a Arata e começou a circulá-lo animadamente, como um animal de estimação leal cumprimentando seu dono. Arata riu baixinho e deu-lhe um tapinha gentil como se fosse um cachorrinho. Depois voltou os olhos para o caixão de gelo. Uma risada suave escapou dele. Bela adormecida, hein? Isso o lembrou de Ingvild, de como ele a conheceu, dormindo pacificamente em um caixão de gelo semelhante. Talvez eu devesse tê-la levado para ver isso. Liana percebeu que o olhar dele se voltava para o quarto progenitor e imediatamente ficou tensa. Sua boca se abriu como se quisesse falar, mas Gajou balançou a cabeça levemente para ela. Ela entendeu. Apertou os lábios e ficou em silêncio. Indô percebeu tudo isso e sorriu. Bem, ela disse, aqui está o príncipe para acordar sua bela adormecida. O olho de Liana tremeu. Nossa, obrigado. Mas de qualquer forma, se não fosse por esse homem, ela já estaria morta. E aquelas duas crianças, elas provavelmente estariam seguras agora também. Ela ainda sentia uma profunda culpa por envolver Kojou e sua irmã em tudo isso. Arata se aproximou do caixão de gelo, levantou a mão e bateu levemente nele. Rachadura. Instantaneamente Bang. A concha azul gelada explodiu em pó. A figura do quarto primogênito ficou clara. Uma garota de cabelos dourados, mole como se não tivesse ossos, inclinou-se lentamente para frente, então com um baque desabou nos braços de Arata. Enquanto segurava seu corpo suave, Arata gentilmente chamou seu nome. Avrora. Era como se ela tivesse ouvido a voz dele. Avrora soltou um zumbido suave, seus cílios tremendo levemente, como se ela estivesse prestes a acordar. Ao ver isso, Liana prendeu a respiração. Suas mãos se fecharam nervosamente ao lado do corpo. Segundos se passaram. Então, finalmente, os olhos de Avrora se abriram. Azul escuro como gelo antigo. Vazios e legíveis. Liana correu para frente, ajoelhando-se respeitosamente. Liana Caruana, sexta chefe da casa Caruana. Presto minhas homenagens à sua majestade, a quarta primogênita. Avrora inclinou a cabeça levemente, olhando para Liana com confusão. Quem? Ela piscou, mas em vez de responder, ela voltou sua atenção para Arata. Ambas as mãos pressionaram seu peito enquanto ela lentamente se sentava ereta. Seu olhar varreu a sala enquanto ela inclinava a cabeça, curiosa. Vou você. Quem é você? Por que me acordou? Ela estava claramente tentando parecer séria, mas sua voz trêmula denunciou. Indô, o lendário quarto primogênito. Por que ela parecia uma gatinha tão nervosa? Liana também hesitou, mas logo ignorou. Ela tinha acabado de acordar, tranquilizou-se. É normal ficar desorientada. Ao ver a expressão cautelosa e felina de Avrora, Arata não se conteve. Estendeu a mão e bagunçou seus cabelos dourados. Seus olhos se arregalaram em choque, as pupilas tremendo. Ela se contorceu e começou a se afastar. Você ousa me tocar? Eu sou muito poderosa. Você vai se arrepender. Ela soltou um pequeno rosnado irritado. Mas então Googo, Kug, ela congelou com as mãos agarrando a barriga. E com uma voz lamentável, ela murmurou. Estou com fome. Capítulo 249. Era o estômago dela roncando? Ao ouvir isso, os olhos de Liana Caruana se contraíram. Ela quase não conseguiu evitar olhar para Avrora. Isso, não era nada do que ela esperava. Este deveria ser o quarto primogênito? Sério? Com apenas algumas palavras simples. Liana não conseguiu sentir nem um pouco da autoridade ou presença que deveria vir com o fato de ser uma das vampiras mais poderosas do mundo. Algo parecia estranho. Será que desenterrei o caixão errado? Liana não pôde deixar de se questionar. Mas ao mesmo tempo, aquela aura vampírica, inegavelmente forte. E sua aparência, idêntica à dos outros sujeitos do teste. Não havia como errar. Este foi o quarto primogênito. Ainda assim, por que ela parecia tão diferente? Até Indô não conseguiu evitar murmurar. Essa é a quarta primogênita? Ela é só uma criança. Parada ao lado, Yukina também não sabia o que dizer. Mas honestamente, o quarto primogênito era meio adorável. O Senhor Arata provavelmente a tornará parte de sua família, pensou ela silenciosamente. Se alguém tivesse lhe dito antes que estava planejando transformar um dos quatro primogênitos em seu seguidor, ela teria pensado que eles eram loucos ou incrivelmente estúpidos. Mesmo agora, qualquer um que dissesse isso em voz alta provavelmente seria expulso da sala por motivo de riso. Afinal, os primogênitos são basicamente o equivalente vampírico dos reis demônios. Entrar para a nobreza de um demônio? Não, obrigado. Mas Arata era diferente. Ela não estava na família dele há muito tempo, mas mesmo esses últimos dias mudaram completamente sua perspectiva. E agora? Se Arata dissesse que faria do quarto progenitor um dos seus, Yukina nem ficaria surpresa. Enquanto isso, Liana Caruana finalmente deixou de lado suas dúvidas e se convenceu. Claro, era estranho para um primogênito sentir fome. Mas ter apetite era normal, certo? Principalmente quando alguém dormia sabe-se lá por quanto tempo. Fazia sentido que acordasse faminto. Sua expressão mudou várias vezes antes de finalmente se acalmar. Excelência, prepararei comida para o senhor imediatamente. Como uma subordinada de verdade, não havia necessidade de fazer perguntas. Tudo o que ela precisava fazer era atender ao pedido. Ela estava começando a se levantar quando... Não há necessidade. Liana piscou, atordoada. A voz de Avrora. Algo mudou nela.
Ainda era o mesmo tom, mas mais frio, como uma geada repentina varrendo todo o túmulo subterrâneo. Uma pressão invisível pressionava seu peito como um torno de gelo. O que foi isso? Uma pressão sanguínea. Seu coração se apertou. Vossa Excelência. Lyanna caiu de joelhos com a voz trêmula. O olhar tímido no rosto de Avrora desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma indiferença fria e altiva. Seus olhos se voltaram lentamente para Nagisa Akatsuki, de olhar vago. Suas íris azuis profundas de repente brilharam em escarlate. Um sorriso lento e divertido surgiu em seus lábios. Aquela sacerdotisa ali parece deliciosa. Os olhos de Gajou se arregalaram em alarme. O quarto primogênito havia mirado em Nagisa. Isso foi ruim. Sua testa se contraiu. Seu coração disparou. Um suor frio percorreu sua testa. E agora? Gajou sentiu uma onda de pânico. Ele instintivamente se virou para Arata. Se ele estivesse disposto a ajudar. Mas Gajou não sabia nada sobre a personalidade de Arata, ou o que o convenceria a intervir. Tic. Ele mordeu o interior da bochecha, forçando-se a se concentrar e procurar uma saída. Do outro lado da sala, Lyanna voltou a olhar para a expressão fria de Avrora, com um brilho de confusão nos olhos. Nagisa? Ela se virou e viu o olhar vazio da garota. Seu coração doeu. Lyanna abriu a boca, querendo dizer alguma coisa, qualquer coisa para impedir aquilo. Mas, Avrora baixou o olhar. Seus olhos gélidos cravaram-se em Lyanna como punhais de gelo. Lyanna ofegou. Sua mente ficou em branco. As palavras que ela queria dizer ficaram presas na garganta, presas e incapazes de sair. Avrora franziu a testa. E então? Por que você ainda não me ofereceu a sacerdotisa? Sua voz caiu para um chiado ártico. Não me diga que você espera que eu mesma pegue? Um vento frio varreu o túmulo como um sussurro mortal, congelando o ar. Gole. Kujou engoliu em seco. Suas pernas tremiam sem pensar. É isso. Eu posso morrer. Mas ele não se moveu. Com os pés fincados no chão e os punhos cerrados, ele permaneceu protetor diante de Nagisa. Nesse ponto, culpar seu pai, Gajou, era a última coisa em que ele pensava. Ele só tinha um pensamento: não vou deixar nada acontecer com Nagisa. Seus olhos brilhavam de determinação, mesmo que o medo o dominasse. Ele encarou Avrora, tentando intimidá-la, embora fosse ele quem estivesse tremendo. Avrora mal olhou para ele. Parece que o mundo se esqueceu de me temer depois de todos esses anos de sono. Ela estava claramente irritada. Ela era a quarta primogênita, e ainda assim ninguém obedeceu ao seu comando. O coração de Lyanna disparou. Ela originalmente esperava seguir o quarto primogênito e reviver o legado decadente de sua família. Mas agora, de que serve um seguidor que desobedece? Não, Sua Excelência não iria querer alguém assim. E ainda assim, ela poderia realmente atacar uma pessoa inocente? Não. Principalmente quando Nagisa só foi arrastada para essa confusão tentando ajudá-la. Isso tornou ainda mais difícil de aceitar. O que ela deveria fazer? O corpo de Lyanna oscilou levemente, à beira de desabar. Parecia que tudo pelo que ela havia trabalhado, tudo que ela havia planejado, estava desmoronando antes mesmo de começar. Os olhos dela escureceram. Onk! Avrora soltou um bufo frio, mas o cheiro que vinha de Nagisa era tão apetitoso que ela conteve sua punição. Seus olhos vermelhos se fixaram na garota como os de um predador. Ela instintivamente lambeu os lábios, respirando um pouco mais rápido. Aquele sangue. Tinha que ser delicioso. Ela estava em sono forçado há tanto tempo. É claro que ela estava irritada. Mas acordar com uma oferta tão tentadora? Sim, isso definitivamente melhorou o humor dela. Passo a passo, ela começou a se mover em direção a Nagisa. Então, uma grande mão pressionou suavemente sua cabeça. Um ponto de interrogação praticamente surgiu sobre sua cabeça. Ela piscou, confusa. Quem? Quem ousaria tocar a cabeça do grande quarto primogênito? Ela se virou com os olhos brilhando de gelo, e viu o rosto calmo de Arata. Avrora, tente ser uma boa menina. Ele sorriu levemente. Capítulo 250. Os olhos vermelhos de Avrora brilharam friamente quando o rosto de Arata apareceu em sua mente. Lyanna Caruana olhou com os olhos arregalados para a mão que Arata havia casualmente colocado na cabeça de Avrora, suas pupilas tremendo de descrença. Ele como ele ousa? Ela cerrou os punhos com tanta força que suas palmas ficaram instantaneamente encharcadas de suor, em forte contraste. Os olhos de Akatsuki Gojou brilharam de curiosidade. Até mesmo uma pitada de antecipação surgiu em seu olhar. Enquanto isso, Indou e os outros permaneceram totalmente calmos, sem demonstrar nenhum traço de preocupação. Claro, o quarto primogênito era uma existência muito além do que eles normalmente poderiam lidar. Mas na frente do Arata? Até mesmo uma verdadeira ancestral era apenas mais uma garota. Ainda assim, Indou não pôde deixar de achar estranho. Essa orgulhosa e altiva primogênita ficou repentinamente rígida no momento em que viu Arata? Avrora olhou fixamente para Arata. Então seu pequeno nariz se contraiu enquanto ela fungava profundamente. E instantaneamente o cheiro de Arata invadiu seu nariz. Avrora estremeceu violentamente. Seu peito arfava rapidamente, sua respiração se tornando irregular como um conjunto de foles. Seus olhos vermelhos ficaram vidrados, e uma linha clara de baba escorreu do canto de seus lábios macios. Ter tanta força vital. Sua voz tremia de excitação enquanto suas coxas começavam a esfregar uma na outra em desespero. Como ela não percebeu essa vitalidade avassaladora antes? Seria porque ela havia dormido demais? Será que seus sentidos estavam tão entorpecidos assim? Avrora se arrependeu mentalmente. Ela quase perdeu. Seu olhar se concentrou em Arata novamente, dessa vez descendo para seu pescoço. Gole. Sua garganta se moveu e a baba só fluiu mais rápido.
O sangue dele tinha que ser lendário. Uma safra única. Ela queria isso. Ela precisava disso. Seu rosto começou a se contorcer com uma fome mal contida. Seus lábios fofos se abriram levemente enquanto a baba pingava no chão gelado. Suas presas brilhavam com uma luz sinistra. Nesse ponto, ela nem se importava que Arata ainda tivesse a mão em sua cabeça. Motivada inteiramente pelo instinto, Avrora se inclinou para frente, seus lábios lentamente avançando em direção ao pescoço de Arata. Arata ergueu uma sobrancelha, observando-a se comportar como uma espécie de zumbi sanguinário. Sua expressão ficou estranha. O que diabos essa garota está fazendo? Com uma expressão inexpressiva, ele levantou a mão e pressionou-a contra a testa dela, empurrando-a gentilmente. Conforme a distância entre ela e o pescoço dele aumentava, Avrora soltou um pequeno gemido, estufando as bochechas em protesto. Só uma mordida, só um gostinho. Ela murmurou inconscientemente, os lábios se contraindo de necessidade. Os olhos de Arata tremeram ao ouvir aquelas palavras. Ela estava tão desesperada que até esqueceu seu padrão habitual de discurso real. Essa menina está realmente muito mal. Ao ouvi-la resmungar, todos ficaram em silêncio por um momento. Então todos se viraram para Avrora com expressões estranhas. Espere. Esse é o quarto primogênito? A pálpebra de Liana Caruana se contraiu violentamente e ela rapidamente olhou para baixo, não querendo que o primogenitor visse seu rosto, e os claros sinais de descrença nele. Mas no fundo sua imagem do quarto primogênito tinha simplesmente quebrado um pouco. O tempo passou. Avrora estava usando cada grama de força do seu corpo para se aproximar, mas não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia passar pela palma de Arata. A frustração de estar tão perto e ainda assim não conseguir morder fez seu rosto se contorcer em algo selvagem. Eventualmente, seus olhos vermelhos clarearam e a força em seu pescoço desapareceu. Então, ela percebeu os olhares estranhos de todos ao seu redor. Avrora. Ops. Talvez ela tenha exagerado um pouco? Ainda assim, com a pele grossa que só um monstro antigo poderia desenvolver, Avrora não demonstrou nenhum sinal de constrangimento. Ela era primogênita. Tudo que ela fazia era justificado. Mas, ela lançou um olhar furioso para Arata, claramente irritada por ele não a deixar provar seu sangue. Ela se livrou da mão dele e estreitou os olhos, claramente tramando. Depois de um momento de reflexão, ela cruzou os braços, levantou o queixo e declarou com altivez. Se me permitires provar teu sangue, conceder-te-ei a honra de ser meu primeiro abraço e de me seguir. Arata olhou para ela com o rosto ilegível. Normalmente, era ele quem transformava as pessoas em seguidores. E agora ela estava invertendo o roteiro. Não vou mentir. Essa foi definitivamente a primeira vez. Enquanto isso, Indou e Yukina trocaram olhares atordoados. Espere. Ela estava pedindo ao Sr. Arata para se juntar à sua família? Isso é totalmente ao contrário. Ela estava realmente tentando transformar Arata em seu vassalo? Liana Caruana encarou Arata com uma mistura de admiração e inveja. No fundo, ela praticamente implorava para trocar de lugar com ele. Ser o primeiro abraço do quarto primogênito? Essa foi uma honra que ninguém jamais recebeu em toda a história. Não houve um único caso documentado do quarto primogênito tendo feito uso de um retentor, o que significava que se Arata dissesse sim, ele se tornaria o primeiro e único. O tipo de coisa que faz com que você seja incluído em livros didáticos de história de vampiros. Gole. O pensamento fez Liana engolir inconscientemente sua inveja, embora isso também a tenha deixado um pouco desanimada. Por que não ela? Ela foi quem financiou e organizou a busca pelo quarto primogênito, mas aparentemente seus esforços não foram suficientes. Ela não conseguia nem imaginar que tipo de qualidade Arata tinha que atraísse o interesse do primogênito. Ainda assim, o olhar de Liana ficou sério enquanto ela estudava Arata. Ela queria aprender com ele. Mas então seus pensamentos voltaram ao que tinha acabado de acontecer. A mordida, o sangue. Ela tocou seu próprio pescoço esbelto. Se a primogênita quisesse tanto sangue, ela ofereceria o dela com prazer. Mas não parecia que ela estava interessada no sangue de Liana. Honestamente, ela provavelmente não era tão tentadora quanto a Katsuki Nagisa. Suspirar. Liana suspirou baixinho. Enquanto isso, Arata olhou para a expressão presunçosa de Avrora, com o queixo erguido como se ela estivesse concedendo um presente divino. E ele não conseguiu evitar rir. Avrora. Ela franziu a testa. O que foi tão engraçado? Ela bufou, claramente ofendida. Tornar-se meu servo é um sonho pelo qual muitos morreriam. Arata não respondeu com palavras. Apenas sorriu e levantou o dedo. Com um movimento rápido, um fio de chama dourada ganhou vida na ponta do seu dedo. A chama da vida. Uma das habilidades que Yurikawa Anna adquiriu como demônio da vida. Ela irradiava pura vitalidade, uma força vital avassaladora. No momento em que Avrora viu, suas pupilas dilataram. A baba começou a cair novamente. Arata percebeu o brilho nos olhos dela e seu sorriso se aprofundou. Sim. Quando ela murmurou pela primeira vez sobre energia vital massiva, ele já suspeitava disso, especialmente depois de receber o feedback de Ana. A energia vital de Arata havia se tornado tão vasta, tão ilimitada, que era praticamente um oceano. Não é de se espantar que Avrora estivesse praticamente babando rios. Ele moveu o dedo ligeiramente para a direita, e a cabeça de Avrora o seguiu, com os olhos fixos naquela chama dourada. Ele a levantou mais alto, e a cabeça dela se inclinou para cima, como um gatinho perseguindo um ponteiro laser, com os olhos vermelhos cheios de desejo. Arata riu e a provocou com o objeto por um tempo, como se estivesse brincando com um animal de estimação. Todos que assistiam ficaram atônitos e sem palavras. O quarto primogênito, completamente domesticado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.